Muito bom dia! A partir de agora você acompanha a Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Doha, no Catar. Catar recebendo pela 12ª vez na história mais uma edição por aparelhos, individual por aparelhos. Essa é a terceira das 4 edições para esse ano de 2019, em que os atletas vão tentar aí pontuar, inclusive, já valendo vaga para a Olimpíada de Tóquio. Aí está a grande importância desses atletas que estão pintando na tela desde já para você. Teremos hoje 5 provas dessas individuais. Então, abriremos com o solo masculino. Depois, iremos para os saltos femininos, cavalo com alças, barras assimétricas e vamos fechar com as argolas. Nesse que é o primeiro dia de competições. Fecharemos essa edição de Doha amanhã, neste sábado, e assim os atletas já somarão pontos importantes aí dentro do ranking mundial para a classificação para a Olimpíada de Tóquio. Eu jamais poderia estar sozinho aqui para essa transmissão. Aqui ao meu lado o nosso comentarista Henrique Mota, que vai trazer os detalhes já desse primeiro dia. Tudo bom, Henrique? Bom dia para você. Boa tarde, bom dia a todos. Boa tarde lá, né, Henrique? Boa tarde lá, exatamente. Bom dia a todos que estão acompanhando a etapa de Doha. Essa, como você explicou, uma etapa classificatória para os Jogos Olímpicos. Então, vamos ter a presença de grandes nomes da ginástica participando. Esse primeiro dia de competições, são 2 dias de finais, 5 aparelhos na disputa hoje, 3 masculinos, 2 femininos. Amanhã a mesma coisa, mas 3 aparelhos masculinos e 2 femininos. Vamos conhecer os campeões dessa etapa de Doha e, além disso, esses atletas vão somando pontos para o ranking das etapas de Copa do Mundo que classifica para os Jogos Olímpicos. Então, vale medalha hoje, vale ponto para o ranking, uma competição que vão ter grandes ginastas participando. E nesse momento temos a apresentação de cada atleta, né, dos 8 finalistas para essa parte da competição. A competição que começou, inclusive, na quarta-feira, né, com as classificatórias. O Sport TV está trazendo para você apenas esses 2 dias finais aqui para mostrarmos realmente as decisões, aqueles que serão os medalhistas. Aí estão os 8 apresentados. Temos, inclusive, 3 atletas também na reserva, né, caso algum atleta tenha algum problema, para que possa haver aí a substituição de última hora. Vamos começar então do 8º colocado no qualificatório para o primeiro, ou melhor, do primeiro para o 8º. Vamos acompanhar aí, inclusive temos campeão mundial já na tela também, o Roten Xiao da China. Ele que foi muito bem, né, no Mundial de 2018, no concurso completo, e é o primeiro a se apresentar então no solo masculino. Ele tem até 70 segundos, de 50 a 70 segundos aí para fazer a sua apresentação. And there we go for China, Zhao Guoteng. O ginasta chinês, grande nome da modalidade, campeão mundial individual geral. É um ginasta que se destaca em todos os aparelhos, inclusive na prova de solo. Uma queda logo aí na terceira acrobacia. Pelos giros em flare, muito utilizado no cavalo com alças. Alguns ginastas também realizam na prova de solo. Se aproxima aí da parte final da prova. Toca o sino ali que faltam 10 segundos para ele fechar a apresentação. A tripla pirueta, um passo para trás. A queda ali na terceira acrobacia, isso vai dificultar a disputa dele por uma medalha. Ele que chegou com a melhor pontuação, né, para essa fase final. Vamos ver então como é que
Os outros agora vão desempenhar também. Ele vai ficar de olho, vai ficar na expectativa também da sua nota. Pode ter custado, sim, pontos importantes. Aquela queda no começo, já nessa corrida pela medalha, nessa etapa de Doha, no Catar. E a gente acompanhando alguns dos melhores momentos. Nível de dificuldade para ele, Henrique, elevado em relação aos outros. É isso que se espera de um campeão mundial? Sim, um nível altíssimo de dificuldade. Ele faz acrobacias com uma boa precisão. Infelizmente, nessa terceira acrobacia, olha, ele não consegue aterrissar somente com os pés, coloca ali, tem que rolar para frente. Vai ser muito despontuado ali. É uma competição com alto nível, uma etapa da Copa do Mundo classificatória para os Jogos Olímpicos. Então, uma falha, ele não vai estar aí entre os primeiros colocados. A gente lembra que é a primeira vez, né, que a Copa do Mundo, né, as edições da Copa do Mundo também garantem pontos aí para o ranking, para a classificação olímpica. É um marco histórico para a ginástica artística. E aí estamos vendo também as notas, ó, dificuldade 6.2, execução 6.966. Ele está sorrindo ali de forma irônica, acredito eu, de forma irônica. Um ginasta do nível, como o atual medalhista mundial, ele sabe que está fora da disputa agora pela medalha com a nota que tirou. Vamos agora com Ahmet Önder, da Turquia. É o segundo atleta a se apresentar. Ele que sofreu uma lesão no tornozelo no ano passado. Parece que vem se recuperando muito bem. Sim, a Turquia é um país que também segue aí numa progressão na ginástica, crescendo a cada ano, conquistando melhores resultados. Esse ginasta, no último campeonato mundial, finalizou entre os 10 melhores atletas do mundo. Aí arranca aplausos já na sua primeira acrobacia. Ele executa aí o mesmo exercício que o atleta da China, mas com uma boa execução, aterriza com os pés cravados. Aí uma pequena imprecisão na chegada. Passa aos exercícios não acrobáticos. Todos os atletas no solo precisam apresentar exercícios como esse, essa Cristo invertido, que ele precisa permanecer ali na posição por algum tempo. Também já vem para a última acrobacia, a última passada da prova do turco. Duplo mortal com uma pirueta, uma prova que não teve quedas, pequenas falhas na aterrissagem, mas ele sai satisfeito, foi uma boa participação. Ainda mais se for comparar com a participação do chinês, que cometeu uma falha crucial no começo da sua participação. Vai aguardar então a sua nota nesse momento o Ahmet Önder, que chegou inclusive com a segunda colocação. Também vai ter que aguardar agora os outros competidores. Você acompanha aí ele viajando, né, dentro desse que é o maior complexo esportivo indoor do mundo. Algo impressionante. É mais uma daquelas figuras faraônicas, né, do outro lado do mundo. Gigantesco de fato. Inclusive o Henrique Mota conhece muito bem. Esteve lá no ano passado, né, Henrique? O campeonato mundial foi realizado em Doha no ano passado, nesse complexo, local onde a gente foi medalha de prata com Arthur Zanetti. Ganhamos medalha em campeonato mundial lá em Doha no passado. O Brasil já conquistou diversas também medalhas em Copas do Mundo nesse ginásio. Assume a primeira colocação o Ahmet Önder com 14.213 pontos, então. Esta é a pontuação a ser batida. Aí temos o Alexander Shatilov. Ele é de Israel e é o terceiro a se apresentar. A gente traz também, né, que essa é a prova do Diego Hipólito, que participou inclusive dessa edição de Doha, mas ele acabou na 40ª colocação
acabou fora aí, claro, dos 8 classificados, muito distante daquilo que se esperava também do Diego Hipólito, que ainda tem tempo, né, para tentar uma classificação aí para a Olimpíada de Tóquio. Vamos lá então com o terceiro participante. O ginasta de Israel, também especialista na prova de solo. Você falava do Diego, eles foram, no ano de 2011, terceiro colocados no Campeonato Mundial empatados. O Diego e o Chatilov já dividiram um pódio em campeonatos mundiais. Apresentando uma ótima prova até aqui, ginasta de Israel. Outro atleta que executa os exercícios do cavalo com alças no solo, os giros. Muito importante que, além do ginasta apresentar uma prova com alto grau de dificuldade, ele execute uma boa aterrissagem nas acrobacias. Como ele fez nesse momento. Ele vê o público aplaude muito a prova, ele cravou praticamente todas as passadas. Aí vem nota boa aí. E ele é um atleta até com pernas compridas, né? Um atleta mais longilíneo para esse tipo de modalidade também. Chama atenção, né? Por conseguir fazer, inclusive, essa prova de forma tão limpa como ele fez hoje aí na etapa de Doha. Tá muito feliz. Será que vem primeira colocação para ele? Momentânea? Momentânea, a gente acredito que sim, acredito que vem. Foi uma boa acrobacia, boa chegada nas acrobacias que ele teve durante a prova. Então, acredito que momentaneamente ele assume a liderança. Falta muita gente boa ainda. Mas o Chatilov hoje estava inspirado. Atleta que também esteve, né, na Olimpíada do Rio. E aí tentando essa grande corrida aí para a Olimpíada de Tóquio no próximo ano. Competição que você vai também curtir aqui na tela do Sport TV, todas as suas emoções. E aí ele fazendo todos os movimentos aí do cavalo, como explicou aqui pra gente o Henrique Mota. 6 horas de diferença, né? Horário de Brasília para Doha, eles estão 6 horas à frente. Então nós abrimos a nossa transmissão aqui 10 horas da manhã, lá 4 horas da tarde. Vamos ver a nota? 14.633. Assume a liderança e deixa Ahmed Onder na segunda posição. Muita felicidade aí por parte do Alexander Chatilov, porque é o novo líder. E vai ficando cada vez mais próximo, claro, de conquistar uma medalha de ouro. Mas temos aí Carlos Edriel Yulo. É o segundo do ranking mundial, inclusive na Copa do Mundo. E vem surpreendendo, hein? Tem apenas 19 anos, Henrique Mota. É atual medalhista mundial, é um ginasta jovem, muito explosivo. A gente vai ver a altura dos elementos que ele alcança e como ele é capaz de girar rápido. Reparem a capacidade do atleta em realizar as piruetas. São provas muito diferentes em comparação. A prova do ginasta de Israel é uma série com um grau de dificuldade um pouco menor, mas com uma execução melhor, enquanto o ginasta que se apresenta no momento coloca muito mais dificuldade nas acrobacias. Saída em tripla pirueta, ele finaliza a prova, uma boa passagem. Mas olha a fisionomia dele, o Chatilov foi muito bem. O ginasta de Israel, que é
se apresentou anteriormente, fez uma prova muito boa. Ele colocou pressão nos ginastas que vão se apresentar. É uma boa prova, mas me parece ainda o Shatilov superior nesse momento. Olha essa primeira acrobacia, um duplo mortal carpado com meio giro, muito bem executado. Aí o ginasta faz 2 piruetas, conectado em mais 2 piruetas e meia de frente. Toda vez que ele executa elementos conectados, ele ganha mais pontos por isso, porque ele aumenta o grau de dificuldade da prova. Os brasileiros lá no fundo, Diego Hipólito filmando ele, treinador do lado vestido de amarelo ali. Registrando esse momento. Estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo aqui na tela do Sport TV. Você que está chegando aqui conosco, acompanhando a etapa da Copa do Mundo de Doha, no Catar, a Copa do Mundo de Ginástica Artística. Estamos aqui com a primeira prova apenas do dia, das 5 que vamos mostrar. Aí a nota do Carlos Edriel Iulo das Filipinas com 14.266. Ele fica na segunda posição. Ficou muito próximo ainda, né? Apesar de não ter ficado totalmente satisfeito, né, com a sua atuação, fica ainda atrás do Alexander Shatilov, que vai ainda lhe garantindo aí a medalha de prata para essa edição da Copa do Mundo. Agora é hora do belga Jonathan Vrolijks. Ficou em 23º aí no último Mundial. É dentre os finalistas o atleta menos conhecido de todos, né? Mas uma boa execução, ele tem chegadas precisas, a gente vê ali um duplo mortal para frente cravado. Nesse momento um pequeno deslize na aterrissagem. Uma passagem lateral em apenas 2 piruetas, agora uma prova mais simples do que a dos outros ginastas que competiram até aqui. Para a última acrobacia, um duplo mortal com meio giro, uma meia volta duplo mortal para frente, pequeno passo na aterrissagem, não é o suficiente para liderar. Shatilov segue na primeira colocação com aquela prova praticamente perfeita, com as chegadas cravadas. O belga passou bem para a possibilidade de prova em que ele pode executar, mas não tem o grau de dificuldade dos outros ginastas. Muita gente pode estar se perguntando, cadê a música, né? Onde está o fundo musical? Para os homens, no caso do masculino, não existe fundo musical. Exato, somente na ginástica feminina existe o fundo musical. Diferencia também o tempo de prova, né? O masculino deve apresentar uma prova de solo em até 1 minuto e 10 segundos, 70 segundos no total, enquanto na ginástica feminina elas têm 1 minuto e 30 segundos, então 90 segundos. Prova de solo feminina, além da música, ela é um pouco mais longa do que a prova masculina. É mais artística, né? E é extremamente tradicional. É a última prova da ginástica. É a última prova da ginástica. Inclusive, iremos acompanhar também neste sábado com alguns grandes nomes aqui na tela do Sport TV a partir de 10 horas da manhã. Vamos saber a nota dele, 14.033. Ele é o 4º do ranking. Então, por enquanto, foi o 5º a se apresentar. Está na penúltima colocação até agora. A gente vendo ali também o comitê de jurados. E agora é a hora do espanhol Raiderley Zapata. 11º colocado no Rio de Janeiro, 21º no Mundial do ano passado. Vamos acompanhar a sua atuação, Henrique. Outro fera, já medalhista mundial no ciclo anterior. Em 2015 ele conquistou a medalha na prova de solo. São muitos, são 4 finalistas, 4 medalhistas mundiais nessa final de solo. Sendo que o primeiro reserva, Mariano Dragulescu, é 5 vezes campeão europeu, 3 vezes campeão mundial. É uma grande final de Copa do Mundo, realmente.
Estamos aí com o terceiro colocado do ranking mundial. Terceiro colocado que nesse momento, né, estaria também se garantindo na Olimpíada de Tóquio. Apenas por essa posição. A saída em duplo mortal esticado, um passo ali a mais que não precisava. Mas uma boa prova do espanhol. Saiu satisfeito. Tivemos o chinês, o primeiro atleta a competir, que era o líder nas eliminatórias. Ele falhou, isso abre espaço para os outros concorrentes. Para o Zapata, uma boa prova hoje. Saiu extremamente satisfeito também aí o Zapata. Vamos acompanhar também a sua nota enquanto você revê aí os melhores momentos da sua apresentação. O sexto atleta a se apresentar aqui nessa final de Copa do Mundo. Solo masculino. E vamos ver se ele vai ser capaz aí de superar até agora o líder Alexander Chatilov. Difícil, muito difícil. Mas é uma prova com alto grau de dificuldade. Olha, o Chatilov apresentou uma série com 5,9 de dificuldade. Vamos acompanhar a nota de dificuldade do ginasta espanhol. Claro que a execução do Chatilov foi nitidamente melhor, mas às vezes a prova ela é tão mais difícil que ela consegue compensar esse grau de execução. Então é sempre essa balança, o quanto difícil e o quanto bem executado você consegue apresentar a prova. Ele tá feliz da vida, hein? Tá na segunda posição, 6,1 de dificuldade, execução 8,333. Pega a segunda colocação, então. Aí o Raiderley Zapata da Espanha. Tem que ficar feliz mesmo, né? Restam apenas 2 atletas. A quarta colocação para ele já está garantida, pelo menos, no mínimo para hoje. E pontua mais ainda para o ranking em objetivo a qualificação olímpica. Então ele ficando entre os 8 primeiros colocados, ele já ganha pontos para o ranking. Quanto mais ele subir mais próximo ao pódio, mais pontos também ganha o ginasta. É hora do Emil Soravu. Já em ação no tablado. Olha, é um ginasta que tem como a melhor característica a execução da prova. Repare como ele é muito limpo nas aterrissagens, muito preciso. Um grau de dificuldade um pouco menor na prova, mas uma execução bem elaborada. Deixa eu ver, ele é acompanhado ali de perto da banca de arbitragem. É uma prova mais simples, mas com uma execução até aqui praticamente impecável. Saída em tripla pirueta, um pequeno salto na aterrissagem, uma boa prova. A gente costuma dizer que esse atleta, ele usa bem o código de pontuações. Ele joga com código de pontuações debaixo do braço. É uma prova que não é muito difícil. Ele não apresentou grandes elementos, mas em compensação a execução do ginasta é de alto nível. Ele tem pouquíssimas falhas técnicas. Olha, um duplo mortal para trás com 2 piruetas. As pernas estão bem unidas. Olha como o tronco dele chega alto na aterrissagem, sem passos. Nesse momento a mesma coisa. Olha, a sequência de piruetas. Aterrissagem cravada, sem passos. Mais uma vez, aterrissagem cravada, sem passos. É um ginasta que tem um grau de dificuldade um pouco menor,
mas em compensação uma plasticidade, uma capacidade de execução dos exercícios maior que a dos outros ginastas. Agora é aguardar a nota. Cansado ainda, 5.5 de dificuldade, 8.733, e ele assume a quarta colocação com 4.233. Tá aí, talvez exatamente por essa dificuldade mais baixa. Zapata ainda continua na segunda posição e Alexander Chatilov liderando. E para fechar, o australiano Christopher Henkes. Será o 8º atleta, então, a fazer a sua apresentação de 70 segundos na final do solo da Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Doha, no Catar, que a gente está trazendo ao vivo aqui na tela do Sport TV para você. E se para o ginasta da Finlândia vimos que faltou um pouco de dificuldade, para o australiano agora que vai entrar no solo, não falta dificuldade nessa prova. É a especialidade dele, cravando a série, acertando todos os exercícios, é um forte concorrente à medalha até de ouro. Caiu. E parece ter sentido o joelho, hein? Parece ter sido algo a mais ali naquele joelho esquerdo, ó. Não machucou sim. Que problemaço arrumou aí o Christopher Henkes da Austrália. Entra inclusive ali a sua equipe técnica também, né? Muito apreensivos. E ele fica imóvel no chão, o que aumenta ainda mais a preocupação, inclusive, com a integridade física ali do atleta. Ele sentiu o joelho ali, é um exercício, um duplo mortal esticado para trás com tripla pirueta, como a gente falava, é uma prova com alto grau de dificuldade. Uma pena, um ginasta jovem e tem um futuro brilhante pela frente. Essa lesão atrapalha a carreira do atleta. É como ele faz a primeira, né? Passa pela primeira acrobacia, pelo primeiro movimento. E aí vem a lesão. Olha, é muita tensão e como ele cai com o joelho um pouco aberto. Não conseguiu ali amortecer completamente o peso. Olha como caiu muito. Nossa Senhora. Aquela chegada ali não tem o corpo realmente suportar. É uma chegada muito forçada. Olha como ele torce o joelho para dentro, né? Ali, ligamento medial do joelho. Até um cruzado anterior ali, da forma como ele rodou. O menisco também pode ter sido lesionado. Enfim, todas as estruturas do joelho. A gente vê aí também todo o cuidado agora, né? Na remoção do atleta que não tem condições de completar a prova. E que dessa maneira sela a classificação final, então, para o solo masculino, deixando a medalha de ouro aí com Alexander Chatilov. O Chatilov de Israel, mas o momento é de muita apreensão, né? Acredito que todo atleta que já tenha sofrido qualquer tipo de lesão, né, por menor que seja, nesse momento está apreensivo junto com o Christopher Henkes, porque sabe que isso daí pode afastá-lo durante muito tempo, pode retirá-lo, inclusive, né, o sonho da perseguição olímpica. É por vários ângulos. Olha como ele torce o joelho de fato. Eu já sofri essa lesão aí, me dá até não consigo olhar. Já fiz a cirurgia, é uma pena. Esse ginasta é um grande atleta que tem um futuro brilhante, uma revelação da Austrália. O treinador da Austrália, esse que estava ali no solo com ele, auxiliando ele, foi nosso treinador da seleção brasileira de ginástica durante os anos de 2011 a 2014. Ele esteve com a gente como um treinador principal da seleção brasileira. Infelizmente ficamos tristes também, porque é um ginasta que está sempre próximo aos treinamentos da seleção brasileira, conhecemos o atleta. Uma pena realmente, mas
grande final de solo, com grandes atletas. A medalha não perde o seu brilho nesse momento. Obviamente, a gente espera que o ginasta australiano se recupere o mais rápido possível. E chega ao fim a primeira final de solo, já estão ali os paramédicos ajudando. E dessa maneira, olha só, Alexander Chatilov leva a medalha de ouro, Haiderley Zapata fica com a medalha de prata e o Carlos Yulo leva a medalha de bronze, então.